Band FM. Quem ama não esquece. Será que os opostos se atraem ou se repelem? Essa é a pergunta que eu me faço até hoje. Quando eu me casei com o Nilson, o que eu mais ouvia era que eu não deveria ter me casado com um homem tão diferente de mim. Eu era toda doce, carinhosa, tinha aquele instinto maternal, sabe? E o Nilson era completamente diferente. Era meio grosso, secão, e de carinhoso ele não tinha nada. Mas não era por mal. Ele não era má pessoa. Tanto que eu me apaixonei e me casei com ele. O Nilson só não demonstrava muito os sentimentos que ele tinha. Mas no fundo, era um homem de um coração de ouro. Nossos trabalhos também eram bem diferentes. Ele trabalhava em uma transportadora e eu em uma instituição que só cuidava de crianças com deficiências cerebrais. Deficiências de um modo geral. Eu amava o meu trabalho. Como eu me sentia feliz em poder estar ali, ajudando aquelas crianças a terem uma vida normal. Dentro das limitações delas, lógico, né? Eu recebia tanto beijo, eu recebia tanto abraço, tanto carinho, que só de lembrar eu já fico emocionada. E os presentes, então? A pedagoga desenvolvia várias atividades com elas, até artesanatos. E sempre uma criança ou outra me dava de presente o que elas tinham feito. Podia ser um quadrinho, um pano de prato, um desenho. E tudo isso eu guardava com muito carinho. Mas o Nilson não conseguia entender muito bem isso, não. Samara, pra que ficar guardando essas coisas, hein? Pra que esse amontoado de coisa aqui em casa? Você só vai acumulando poeira. Como assim? Pra que guardar? Porque eu amo aquelas crianças. E se empoeirar, eu limpo. Pronto, qual é o problema? Nossa, tem gosto pra tudo nessa vida, não? Eu não sei como é que você consegue ter tanta paciência com essas crianças tantanzinhas aí. Você deveria deixar esse trabalho pra pensar em ter um filho. Isso sim, você deveria deixar de cuidar das crianças dos outros pra cuidar da sua. De tantanzinhas, aquelas crianças não tinham nada. Eu amava e respeitava cada uma delas. Mas essa ideia de deixar o meu trabalho para que eu engravidasse e tivesse tempo para cuidar do nosso filhinho me agradou. Eu queria sim, e muito ser mãe. Mas abandonar o meu trabalho seria um sofrimento para mim. Fiquei meses pensando se largaria ou não. Quando eu chegava à conclusão que deveria mesmo deixar o meu trabalho, um lado da minha cabeça imediatamente me fazia lembrar de cada beijo, de cada abraço, de cada sorriso que eu recebia das crianças lá da instituição. E eu pensava que eu não iria conseguir viver sem esse carinho todo. Mas aí, outro lado da minha cabeça me dizia que ser mãe também seria ótimo. E de tanto meu marido insistir para que eu parasse de trabalhar, eu parei. Pedi um afastamento lá da instituição e quase entrei em depressão de tanta saudade que eu senti daquela criançada toda. Fiquei triste, nossa, mas eu fiquei triste demais. Tinha dias que eu só chorava. Eu só melhorei quando eu descobri que eu estava grávida. Aí a alegria voltou a fazer parte do meu dia a dia. E o Nilson, que tinha aquele jeitão de bravo, meio ríspido, também ficou feliz da vida. Agora sim, agora eu quero ver você se dedicar ao nosso filho com o mesmo amor, a mesma atenção que você dedicava às crianças da instituição. Ai, lógico que eu vou dedicar, né? Apesar de ser ainda apenas uma sementinha aqui dentro de mim, eu já amo essa criança. É, porque filho meu tem que ter mãe o dia todo, em tempo integral.
Foi uma época maravilhosa da minha vida. Desde o primeiro dia em que eu descobri que estava grávida. Nossa, como foi bacana acompanhar as mudanças do meu corpo, a fome que eu sentia. Nossa, eu comia o dia inteiro. Comia pão, muito pão, comia pão direto. Eu comia tudo com pão. Macarrão com pão, feijão com pão, sopa com pão, pudim de pão. Mas era uma felicidade só. O entusiasmo de montar o quartinho do bebê, então, mexia com meu coração. A felicidade de comprar um enxoval para ele. Nossa, como eu adorava sair para comprar enxoval. Meu marido, para variar, não gostava muito não. Saía daquele jeitão lá, todo emburrado. O Nilson, né, já era mal-humorado por natureza. Mas quando ele via as roupinhas de bebê, ele até que esboçava um sorriso, sabe? Ele também estava super feliz com a minha gravidez. Aí ele se animava. E foi assim, até o dia em que eu fui para a maternidade. 9 meses de expectativa, curiosidade de conhecer o meu bebê, de olhar para a carinha dele, a ansiedade para saber como seria o rostinho daquele neném que eu esperava. E no dia 12 de outubro de 2007, o Vicente nasceu. Bem no Dia das Crianças, nasceu a minha criança. Essa criança tão especial na minha vida. E na vida do Nilson também. Vicente era o nome do meu pai. Eu quis fazer essa homenagem a ele. Com o passar dos meses, o meu marido até mudou. Aquele homem meio grosso, ríspido, foi amolecendo e se tornou um paizão. O Vicente encheu as nossas vidas de alegria. Até que, assim, do nada, eu comecei a perceber que poderia ter alguma coisa diferente com ele. Às vezes me dava a impressão que ele ficava assim, paradinho, olhando pro nada, sabe? E eu, preocupada, comentei com meu esposo a respeito disso. Sabe que às vezes eu também fico olhando pra ele e não sei. Será que existe alguma coisa errada com o nosso filho? Ai, eu acho que é melhor a gente conversar com o médico. Acho que sim, você tem razão. Amanhã mesmo a gente vai lá. Fomos. Conversamos com o médico a respeito de todas as nossas dúvidas, das nossas suspeitas. E o nosso filhinho passou por uma bateria de exames. Foram tantos que eu perdi a conta. Todo dia a gente estava no hospital. Todo dia tinha um exame diferente para ele fazer. Até que depois de várias consultas, de muitos diagnósticos e inúmeras juntas médicas, a conclusão: o nosso filho realmente tinha uma deficiência mental. Uma deficiência que não foi detectada durante a minha gestação. Uma deficiência que faz com que ele seja, de fato, uma criança especial. Na hora foi um baque, não só para mim, mas para o Nilson também, que ficou meio atordoado, sem saber o que fazer. Mas, diante daquela notícia, a gente não tinha outra escolha a não ser cuidar e amar ainda mais o Vicente. Eu me lembro que ao sair do médico triste, preocupada, assim que eu cheguei em casa, coloquei o Vicente no berço e fui pro meu quarto. Fiquei lá, quietinha no meu canto. Eu precisava de um tempo só pra mim, pra pensar. E pensei muito. E cheguei à conclusão que esse tipo de coisa só poderia mesmo acontecer comigo. Porque a vida inteira lá na instituição, eu cuidei de crianças assim, com deficiências parecidas com a do Vicente. Eu não tive dúvidas. Essa criança era uma luz na minha vida. E o Nilson, quem diria
Ele mudou tanto depois que nós recebemos essa notícia, mas ele mudou tanto que até me surpreendeu com um pedido que ele me fez. Silmara, eu posso te fazer um pedido? Eu quero pedir para que você volte a trabalhar. Como é que é? Você tá falando sério? Eu voltar a trabalhar? Mas foi você quem pediu que eu parasse. Eu sei disso. Mas agora eu vejo que errei. Aquele trabalho era a sua vida. Eu fui um bobo. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu disse que aquelas crianças eram tantãs? Que absurdo, né? Se tem algum louco nessa história, se tem algum tantã aqui, essa pessoa sou eu. Você tá falando sério? Eu tô. Hoje, olhando para o nosso filho, eu percebo como essas crianças precisam de amor, de carinho, de atenção. Porque elas são especiais. E quanto mais especial a pessoa é, de mais afeto ela precisa. O que você acha da ideia, hein? O que você acha de voltar a trabalhar? Eu acho ótimo. Então, por mim, você volta a trabalhar amanhã mesmo. Eu voltei. E ainda levei o nosso filhinho comigo. Hoje, o Vicente também é uma das crianças da instituição. Todo mundo lá o adora. Ele é brincalhão, carinhoso e muito esperto. Participa de todas as atividades. E o quarto dele está cheio das coisinhas que ele aprendeu a fazer na instituição. E o meu marido, ao invés de reclamar, falar que o quarto está cheio, que tudo aquilo era badulaque, muitas vezes ele fica olhando para tudo que o Vicente faz e chega até a ficar com os olhos cheios d'água. O Vicente transformou as nossas vidas. Mesmo sem saber e sendo tão pequenininho, ele conseguiu ensinar ao meu marido que os homens que amam, que os homens que choram, também são muito especiais. Porque especiais são aquelas pessoas que não escondem os seus sentimentos. E hoje, o meu marido não esconde de ninguém que ama o nosso filho mais do que tudo nessa vida.